Olá, saudações, Soli. Vamos falar então um pouco de literatura francesa, mas de um cidadão que viveu muito no Brasil, né, junto com o consulado francês, que é o Romaric Bearl, né? Romaric Bearl, que a gente já leu aqui, né? Dedicamos 2 vídeos. A primeira parte, hoje vamos para a segunda parte, que vai falar do Lírio e a Quimera, né? Então, só resumir que nós paramos aqui no final. O Lírio e a Quimera vai contar a história então, dos Orleans e dos Braganças, né? O Lírio e a Quimera. Então, as famílias, né? Família da nobreza portuguesa e francesa, francesa e portuguesa, certo? Então, o Romaric Bearl viveu no Brasil uns 20 anos, né? Morreu em 2016 no Rio de Janeiro. Então, conhece muito a cultura brasileira, né? Aquele ciclo do café, porque é a segunda parte que nós vamos começar a ler hoje. Vai falar justamente disso, né? A riqueza do café, né? Aquelas grandes fazendas. Mas no início do livro, a gente conhece a Mademoiselle de Miry, né? Que é a Maria Adelaide, e aí ela vai ser seduzida por um rico herdeiro brasileiro, que é o João Pedro, que vai ser o barão de Itapirim. Itapirim, né? Então, aí assim, no final desse livro a gente sabe, né? Ela fez uma viagem, está anotado lá no diário, então ela volta, ela vem para o Brasil, né? Vai conhecer a família dele, não está muito certo. Na viagem tem um diário, né? A gente já sabe que ela chegou no Brasil, estava grávida, né? Então ela vai ser apresentada ao barão de Itapirim, já grávida, né? Então, ó, essa aqui vai ser a mãe do meu herdeiro, né? E aí ela vai, então, até a data de 1851, em que ela vai receber um exemplar do Jovem Werther, né? Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe. E aí vai descobrir que é uma fé, né? Assim, um jovem apaixonado por ela e tal, que vai mostrar mais sobre ela ao longo dos capítulos. E aí vai falar da gravidez e vai falar de como é que ela não se ambientou, por exemplo, não gosta de música lá na casa do barão, né? Então ela é apaixonada por música, piano, né? Adora bailes e ópera, então ela não vai se encaixar muito com a vida da sogra também, então vai mostrar justamente isso. E aí ela faz uma viagem ao Rio de Janeiro, que é a capital do Império, vai conhecer lá o imperador e a imperatriz, né? Então vai ter a cena do baile. Minha voz tá horrível hoje, né? A cena do baile, em que ela vai ter lá, né, o trono do imperador, o trono da imperatriz. E só que na volta, né? Na volta, assim, essas cenas de sociedade aconteceu sempre, né? Óperas, cantores, atrizes, né? Na volta ela vai sofrer um ataque de bandidos, né? Então vem a carruagem, fecha a carruagem deles, né? E ela, né, sofre esse ataque, depois o marido fica preocupadíssimo, né? E vai, nossa, que, né? Tudo bem com a criança e tal. Vai investigar, ver o que aconteceu, quem são esses bandidos, né? Porque imagina, já tinha bandidagem solta ali, né? No Rio de Janeiro nessa época. E aí, só que aí ela vai se adaptando com a família, não querem que ela aprenda o português, ela fica lá, né, no canto dela lá e tal. Vai ter a criança, vai ter uma filha, né? E aí no final vai ter as intrigas de família e vai ter um incêndio. Então onde acaba isso, teve um incêndio na casa lá, teve uma treta na família lá, vai descobrir alguns bastidores da família e aí o João Pedro, né? O João Pedro vai entrar com um candelabro lá, uma lâmpada lá, e vai pegar fogo nas cortinas e vai pegar fogo na casa. Então aquela cena é um romance romântico, né? É um romance bem romântico. Deixa eu beber uma água aqui para ver se melhora a voz. Então voltando, ver se a voz melhora, né? Então a gente viu naquela primeira parte que é basicamente conhecimento do casal. O romance, o estilo é bem romântico, né? Troca de cartas, né? A descrição dos personagens, a descrição dos ambientes, a corte, né? A nobreza. Então isso marca como bem romântico, me lembra muito Stendhal, né? E alguns romances ali do Victor Hugo, né? Do Balzac. Então assim, um painel de época. E vai mostrar essa transição. Nesse segundo livro, né? Já deixa bem claro que ela vai saber que o João Pedro não morreu. Então já fala, nem spoiler, já está falando aqui, ó. Teve um incêndio, que é o final do livro 1, então você acha que ele morreu, né? Então ela agora é viúva. Tanto é que o livro já começa tempo no futuro, né? O livro já começa no futuro, já pegar a data exata, 1863, né? Então, 1863, ela está novamente lá em Paris, né? E na época do Napoleão III, na época lá daquelas grandes reformas, lembra do barão lá que estava fazendo uma reforma em Paris, que é a época ali logo depois do Baudelaire, em que aumentaram fizeram aqueles boulevards, aqueles grandes monumentos ali, paisagísticos, urbanísticos de Paris, que deixou de ser uma cidade medieval, né? Paris foi reconstruída, então nós temos a capital, né, do mundo moderno. Por isso que o Baudelaire é o primeiro poeta modernista, podemos dizer assim, o primeiro poeta moderno, né? A capital
do século XIX, então que é Paris. Muito bem, então já deixa claro que ela vai receber ela vai ter nesses bailes, né? Baile da nobreza e tal, como é? Sim, é uma francesa, né? E aí ela vai receber uma carta de um coxo, né? Um caolho coxo, assim, um cara meio estranho, né? Bem romântico isso aqui. E aí ela vai ler essa carta, em vários capítulos são a leitura dessa carta, em que vai contar os bastidores da família do João Pedro e vai se revelar que esse escritor da carta é o João Pedro que sobreviveu. Só que ele sobreviveu ao incêndio todo deformado, né? Imagina, queimaduras, né? Perdeu um olho, então está todo deformado, a perna, né? Coxo. Então, assim, a gente já sabe o que vai acontecer. Aqui ela vai contar a história, né? Em algum momento ela vai voltar para o Brasil, então, né? É o que eu vou falar no próximo vídeo, assim que terminar de ler. Ela certamente vai voltar para o Brasil porque ela vai ser Imperatriz do Café, justamente é o nome desse volume, né? Então, o primeiro volume apresentando a protagonista, por isso que é o centro da história é ela, né? Aí a Mademoiselle de Miry. Então, ou seja, ela é uma francesa que veio para o Brasil. Então, primeiro isso, né? O livro é como é que ela chegou no Brasil, como é que ela se aclimatou, né? Assim, como é que ela passou, né? Lá do interior de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, conhece a corte, né? Então é basicamente isso o primeiro livro. Então já tem 2 vídeos aí. Basicamente, não dei todos os spoilers, né? Então essa parte do incêndio não falei, mas a parte do incêndio já é primordial para entender aqui. Porque se ela estava o tempo todo achando que era viúva, né? Porque ela sempre acordava com pesadelos, procurando o corpo, né? Onde está o marido, né? Ouvindo a voz, o marido chamando. Ele estava vivo o tempo todo, né? Então, e aí em que condições ele estava vivo? Porque ele foi se recuperando ao longo de um ano, imagina, né? Com as queimaduras e tal, voltar a andar. E aí ele vai contar que ele foi ajudado por uma senhora lá essa ideia que é apresentar a Casa Grande da Senzala. Então ele foi ajudado ali na Senzala, porque, você imagina, ele é um caso na obra da Casa Grande, né? Latifundiário e tal. Mas ele foi socorrido, né? Teve esses cuidados. E aí ele vai contar então como é que ele sobreviveu esse tempo todo e por que agora ele resolveu entrar em contato, né? Então basicamente o início do livro é esse, né? Então por que ele sobreviveu, né? Esse tempo todo, de quem ele quer se vingar, por que ele quer se... Fica lembrando o Monte Cristo, né? Aquele cara da máscara de ferro, né? Um pouco... Então, é bem romântico. Os irmãos, os Dimar, né? O pai e o filho, né? O Dimar também lá, o Conde de Monte Cristo, né? Conde de Monte Cristo. Então, as coisas assim, intriga familiar, né? Eu acho interessante a descrição de época, né? Que ele faz assim. É um romance francês. Deixa eu ver se eu vi uma tradutora, né? Aqui a tradução de Maria de Fátima Oliva do Couto, né? Esse livro aqui de 2002 e o outro de 2007. Aqui na primeira, essa tradução aqui de 2002 é Eliana Guiar, né? É um romance assim francês, mas tem umas ambiências que lembram muito José de Alencar aqui do Brasil também. Essas descrições do interior do Brasil, né? E a Imperatriz do Café, a capa interessante vai mostrando então os escravos que eram usados nas lavouras, né? Para carregar essas sacas de café para os navios, né? Então ela vai, né, imaginemos aqui um período de sentir a viúva, porque não achou o corpo do marido, não tem, né, não tem vestígios do marido, e aí ela assumiu então, né, sendo a baronesa, né, a imperatriz, que ela vai assumir então essas terras, latifúndio e cuidar do café. Então eu imagino que seja isso, né, ou seja, minha expectativa de leitura é ele falar então desse cultivo do café, né? Mas de início no livro é Paris e aquela época lá do Napoleão III, que deu um golpe, né? Lembrar que a história, no último vídeo eu falei, a história da França assim, ó tem república, ó tem império, né? Então, vai contar assim, aqueles que eram fiéis aos Orleans, né? E aqueles que eram fiéis aos bonapartistas, né? Os bonapartistas, lembrar que subiram com o Napoleão Bonaparte, que foi derrotado em 1815, né? Esse, a gente já viu isso no livro do Stendhal, né? Deixei até a descrição do livro do Stendhal, a gente falou da política do Stendhal, né? Vou deixar agora o link para a política no livro do Stendhal. E aí, em 1930 teve outra revolução, 48 teve outra revolução, que é quando ela veio para o Brasil, né? Um dos motivos dela sair da França foi justamente essa revolta contra os nobres, né? Aí no último vídeo, que eu, né, também deixei indicado. E aí, 48, 51, agora 63, né? E aí ela encontra, então, no meio dessas obras de Paris, esses bailes, as óperas, né? Essa vida cultural que, né, o sonho do nobre brasileiro era visitar, né, Portugal e a França, Inglaterra, né? A gente viu lá esse olhar, né, que os portugueses têm em relação aos franceses, aos ingleses, que é justamente outra leitura que nós estamos fazendo, que é os maias, né? Possivelmente quarta-feira
vai ter mais um vídeo aí, dos maias do Eça de Queiroz, que mostra a mesma coisa, né? Essa devoção cultural que os portugueses tinham pelos franceses e os ingleses. Então tem 1000 referências, né? A mesma coisa aqui. Então a gente vê as leituras, né? Pela forma como o romance se apresenta, né? Que é romantismo, né? Os personagens são romances, dramas familiares, né? Então, agora eu acho mais interessante. Não, a linguagem realmente não quer mudar nada, é um romance histórico, né? A linguagem repete a da época que está retratando. Então, por mais que seja um romance escrito nos anos 2000, não tem nada de modernista, né? A linguagem é bem romântica, os personagens são bem românticos, o enredo é romântico, né? Então eu leio mais como romance histórico, igual os romances da Ana Miranda, né? Que se passa no século XVI, XVII, né? Então, XVIII. Então, assim que eu ler mais aqui, né? Eu achei que a história já começaria direto lá no interior de São Paulo, né? Ou nas fazendas de café de São Paulo. São Paulo, Rio, né? Porque as fazendas de café na época começaram no Rio de Janeiro, expandindo para São Paulo. Né? Depois que foram ali para o interior de São Paulo, né? Que aí foi na época da imigração, né? Aí vieram vários povos, né? Aquelas promessas de enriquecimento no Brasil, aí os italianos, né? Os poloneses, ucranianos, alemães, né? Aí começaram ali naquela região expandindo, né? Pro lado de Goiás, né? Mas no início era o vale ali entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então de toda uma parte ali, e aí depois a segunda fase de expansão mais para o final do século XIX. Então essa parte aqui, eu imagino, né? Assim, vou pegar mais detalhes para o próximo vídeo, porque eu estou aqui parte aqui. Estou nas cartas, né? Então ela tá lendo aqui, basicamente os primeiros capítulos ela lendo essa longa carta do Coxo, né? E por quem ele foi perseguido, por que ele fingiu que morreu e e contra quem são as vinganças, né? Então ele está fingindo de morto, por quê? E por que agora ele voltou, estou vivo, né? E fala assim, você não vai querer me ver porque eu estou deformado, né? Não sou mais aquele belo barão, né? Então, por que ele, né? Por que tudo isso? E aí vamos agora para o próximo capítulo 5, a noite seguinte, né? Então aí, aguardem cenas do próximo capítulo que eu vou ler aqui. E eu acho, né, que mais interessante seria justamente isso, descrever como é que foi essa expansão da cultura cafeeira no Brasil, né? E foi isso que pagou o modernismo, né? Lembrar que foi o café que mobilizou aí a industrialização no Brasil e inclusive patrocinaram a Semana de Arte Moderna em São Paulo lá nos anos 20, né? 1920. Ou seja, então coisa de 50 anos, né? Coisa de 50 anos essa expansão do café, né? Porque o Brasil tem esses ciclos, né? É pau-brasil, é cana, né? A gente viu lá os engenhos no Nordeste, né? A literatura do Nordeste mostra muito isso, a expansão da cana, a expansão do cacau, né? Jorge Amado fala muito da expansão do cacau. Então o Brasil tem muitos ciclos de monocultura, né? Roça, viu? O Brasil é uma roça mesmo, né? O Brasil é uma roça, então aqui ainda estamos num ciclo, né? Depois do pau-brasil, do açúcar, da cacau, né? Do chocolate, agora vamos ter a vez do café. Aí depois, nos anos 20, modernismo, industrialização, era Vargas, né? Aí o Brasil vai começar a botar o pé na indústria, né? Coisa que vários países já estavam fazendo 200 anos antes, né? A gente viu lá por que a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, se tornou essa potência imperialista, né, o Império Britânico, porque estava industrializando desde o século XVIII, né? Desde o século XVIII já tinha lá a Revolução Industrial na Europa e aí aqui no Brasil só no século XX, né? Enquanto isso nós estamos patinando nas monoculturas, né? Então é basicamente isso aí, né? Não vou concluir porque a leitura está só começando. E é lembrar que para entender isso aqui vocês têm que, né, obviamente, né? Então eu estou continuando em abril, hein? Em abril dei tempo para vocês já lerem. Não conhece aqui, que é um resumão básico, né? Então 2 vídeos, né? 2 vídeos dedicados a, assim, não dar detalhes, né? Não dar spoiler, só para como é que é, né? Como é que uma francesa veio parar no Brasil e se tornar a imperatriz do café, né? Então é assim, um completa o outro, obviamente, né? Então você tem que ler primeiro quem é ela e por que ela veio para cá, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.